Livro As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau. Capítulo 3. O abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. Muitas pessoas confundem rejeição com abandono. Às vezes nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele, não nos quer mais ao seu lado. Não devemos nos prender à situação vivida, mas sim à dor vivida. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Se é alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. Se a pessoa é do sexo oposto, é a ferida do abandono. A ferida vivida no caso de um abandono, assim como as 3 próximas feridas que analisaremos, trata do ter e do fazer. Somente a ferida da rejeição toca diretamente o ser. Veremos aqui alguns exemplos de situações capazes de despertar a ferida do abandono numa criança. Ela pode se sentir abandonada se sua mãe passar de repente a se ocupar com um novo bebê. O sentimento de abandono será ainda mais forte se o bebê necessitar de cuidados especiais por ser doente ou problemático. A criança terá a impressão de que a mãe a abandona continuamente para cuidar do outro. Começará a achar que será assim para sempre, que nunca mais terá de volta a mãe de antes. Se seus pais saem para trabalhar diariamente e dedicam pouco tempo a ela, quando é levada para o hospital e seus pais têm que deixá-la lá, ela não compreende o que acontece. Se tem consciência de que foi um pouquinho malcriada nas semanas anteriores e que os pais se aborreceram com seu comportamento na ocasião, o sentimento de abandono pode ser ainda mais pronunciado. No hospital, ela pode resolver acreditar que os pais a abandonaram para sempre, mesmo recebendo a visita diária dos dois. A dor gravada no momento em que ela se sentiu abandonada prevalece. Esse sofrimento a incita a criar uma máscara para si, julgando que esta a ajudará a não reviver mais a dor. Quando os pais a deixam com alguém durante as férias, mesmo que seja com a avó, se sua mãe está sempre doente e seu pai vive muito ocupado ou ausente e ela é obrigada a se virar sozinha. Conheci uma senhora que viveu um medo terrível quando seu pai faleceu. Sua morte, que ela encarou como um abandono, foi muito marcante, pois na época sua mãe não cansava de lhe dizer que a expulsaria de casa assim que ela fizesse 21 anos. Essa senhora, que se sentia rejeitada pela mãe, teve medo porque pensava o tempo todo: o que vai acontecer comigo sem o papai para cuidar de mim quando eu tiver que ir embora? Várias pessoas que sofrem da ferida do abandono relataram falta de comunicação com o genitor do sexo oposto quando eram jovens. Julgavam esse pai ou mãe fechado demais e o recriminavam por deixar o outro genitor ocupar todo o espaço. E estavam convencidas de que a figura parental do sexo oposto não se interessava por elas. De acordo com as minhas observações, a ferida do abandono é vivida com o genitor do sexo oposto. Em contrapartida, observei que muitas vezes uma pessoa que sofre de abandono também vivencia a rejeição. Quando jovem, por exemplo, a menina se sente rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai, que, a seu ver, deveria ter lhe dado mais atenção e cuidado para que ela fosse aceita pela mãe. Uma criança pode se sentir abandonada pelo genitor do mesmo sexo, mas na realidade é a ferida da rejeição que ela vivencia. Por quê? Porque o genitor do mesmo sexo que não liga para ela age assim por rejeitar a si mesmo, e no fundo a criança percebe isso. Quando um pai rejeita a si próprio e tem um filho homem, é normal e humano que ele rejeite o garoto, até inconscientemente, pois este lhe evoca sua própria pessoa. O exemplo da senhora que perdeu o pai aos 18 anos ilustra bem essa dupla ferida de rejeição e abandono.
Aprofundando um pouco mais esse estudo de caráter, você perceberá que a maioria das pessoas tem mais de uma ferida, mas nem todas elas sentem o mesmo grau de dor. Os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. A falta de alimento físico também pode despertar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade. A máscara que o indivíduo cria para si, a fim de tentar esconder de si próprio sua ferida, é a do dependente. Utilizarei então essa palavra para descrever a pessoa que sofre de abandono. Irei designá-la ao longo de todo o livro como dependente. Quem utiliza essa máscara exibe um corpo carente de tônus. Um corpo esguio, magro e apático indica uma ferida do abandono mais profunda. O sistema muscular é pouco desenvolvido e parece não ser capaz de manter o corpo ereto. Este exprime exatamente o que se passa no interior da pessoa. O dependente acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de outra pessoa para auxiliá-lo. Seu corpo reflete essa necessidade de apoio. Não é difícil ver em sua figura a criancinha que precisa de ajuda. Grandes olhos tristes também indicam a ferida do abandono. As pernas são fracas, os braços são compridos demais, pendendo ao longo do corpo. É o tipo de indivíduo que parece não saber o que fazer com os braços, principalmente quando há outras pessoas olhando. Ele também pode ter uma aparência curvada, como se a coluna não fosse capaz de suportar completamente seu peso. E em algumas partes do corpo, como ombros, seios, nádegas, bochechas, barriga, saco escrotal, podem ser caídas ou flácidas. Como se pode ver, a característica mais marcante no dependente é a falta de tônus muscular. Se você percebe isso em alguém, provavelmente essa pessoa adota a máscara de dependente para esconder a ferida do abandono. Não se esqueça de que é a intensidade da ferida que determina a espessura da máscara. Uma pessoa muito dependente terá sempre as características mencionadas acima. Se um indivíduo tem apenas algumas delas, é porque sua ferida é mais leve. É importante observar que, no caso de uma pessoa gorda que carece de tônus em determinadas partes do corpo, seu excesso de peso pode indicar outra ferida, que nós analisaremos mais adiante. Você deve aprender a diferenciar a máscara do escapista da do dependente. Pode haver 2 pessoas muito magras ao seu lado e uma ser escapista e a outra dependente. Ambas podem ter tornozelos pequenos e punhos finos. A diferença é perceptível sobretudo no tônus. O escapista, apesar de sua magreza ou baixa estatura, mantém-se aprumado, ao passo que o dependente adota uma postura apática. O escapista parece ter a pele mais colada nos ossos, porém com um sistema muscular sólido, enquanto o dependente é mais adiposo, embora careça de tônus. Quando uma pessoa sofre das 2 feridas da rejeição e do abandono, é possível detectar em seu corpo determinadas características do escapista e do dependente. A ferida que salta mais aos olhos indica aquela de que a pessoa sofre com mais regularidade. Olhar as pessoas à sua volta para descobrir suas feridas é um excelente exercício de intuição. Como o corpo diz tudo sobre a pessoa, há cada vez mais gente tentando modificar sua aparência física, geralmente por meio da cirurgia plástica ou da malhação. Quando tentamos esconder nosso corpo, buscamos dissimular as feridas que ele representa. Na verdade, é com nossa intuição que podemos descobrir as partes que as pessoas tentam transformar em si mesmas. Por exemplo, observando uma cliente durante uma consulta, notei que ela tinha seios firmes e bonitos, quando na realidade a minha primeiríssima impressão era a de que ela tinha os seios caídos. Foi um flash de poucos segundos, mas como aprendi a confiar na minha intuição,
Falei com ela sobre a reação que tive e perguntei-lhe se havia feito uma cirurgia plástica. Ela confirmou, dizendo que recorreu à cirurgia porque não gostava dos seus seios caídos. Às vezes é um pouco mais difícil enxergar com clareza certos detalhes físicos, principalmente no corpo feminino, por causa dos vários acessórios usados pela mulher, sutiãs, ombreiras, enchimentos para as nádegas, que confundem o olhar. De toda forma, a pessoa que se olha no espelho não pode mentir para si mesma. Recomendo, portanto, que siga sua intuição e sua primeira impressão ao examinar outra pessoa. Conheço homens que fazem musculação desde adolescentes, mas que, apesar do tórax e dos braços bem definidos, apresentam certa falta de tônus. Quando interrompem os exercícios físicos, seu corpo volta a dar mostras de flacidez. Isso acontece apenas nos homens dependentes. Não é porque escondemos fisicamente uma ferida que ela é sanada. Volto ao meu exemplo do ferimento na mão, citado no primeiro capítulo. Esconder a mão numa luva ou atrás das costas não faz a ferida se curar. Dos 5 tipos, o dependente é o mais apto a se tornar vítima. Há fortes probabilidades de que um dos seus pais ou mesmo ambos sejam igualmente vítimas. A vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas de saúde, para chamar atenção para si. Isso provê as necessidades do dependente, que julga nunca ter o suficiente. Ele acha que, se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com seu apoio. Podemos notar esse fenômeno nos dependentes quando eles ainda são muito jovens. A criança dependente precisa sentir que, se der um passo em falso, contará com alguém para ajudá-la a se recuperar. É uma pessoa que dramatiza muito. O mais ínfimo incidente ganha proporções gigantescas. Se, por exemplo, seu cônjuge não liga para avisar que chegará atrasado, ela pensa no pior e não compreende por que ele a deixa sem notícias, fazendo-a sofrer tanto. Ao depararmos com uma pessoa que se comporta como vítima, costumamos nos perguntar como ela consegue arranjar tantos problemas. O dependente, por sua vez, não vive esses incidentes como obstáculos. Ao contrário, encara seus problemas como dádivas, pois chamam a atenção dos outros para si. Isso impede que se sinta abandonado. Ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria. Só um outro dependente pode realmente compreender isso. Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrava sua ferida do abandono. Pude constatar, entre outras coisas, que uma vítima costuma gostar de fazer o papel de salvador, como, por exemplo, quando o dependente desempenha o papel de pai com relação a seus irmãos ou tenta tirar alguém que ele ama de uma dificuldade qualquer. São meios sutis de receber atenção. Na realidade, quando o dependente faz muito por outra pessoa, ele deseja sobretudo ser elogiado, sentir-se importante. No entanto, essa atitude acarreta dores nas costas, pois ele coloca sobre si responsabilidades que não são suas. Ele costuma ter altos e baixos. Durante certo tempo está feliz e tudo corre bem. De repente, sente-se infeliz e triste. Pergunta-se inclusive o porquê disso, já que essa situação é frequente e acontece sem motivo aparente. Mas se ele procurar bem, descobrirá seu medo da solidão. A forma de ajuda de que o dependente mais carece é o apoio dos outros. Tenha ou não dificuldade para tomar decisões por si próprio, o dependente costuma pedir a opinião ou a aprovação dos outros antes de decidir qualquer coisa. Ele precisa se sentir amparado em suas decisões. Suas expectativas em relação aos outros estão ligadas ao que eles podem fazer para ajudá-lo. Mas não é uma ajuda física que ele procura, e sim o apoio de alguém no que ele faz ou quer fazer. Quando é apoiado, sente-se amado.
O dependente pode parecer preguiçoso, pois não gosta de praticar esportes ou executar tarefas manuais sozinho. Ele precisa da presença de alguém ao seu lado. Quando faz alguma coisa para o outro, é na expectativa de um retorno de afeição. Quando recebe a afeição almejada, compartilhando uma atividade agradável com outra pessoa, ele deseja que aquilo dure. E o fim de um prazer é vivido como um abandono. A pessoa dependente, inclinada para o seu lado vítima, tende a ter uma voz de criança e a fazer muitas perguntas, em especial se for uma mulher. Isso pode ser constatado quando ela pede ajuda, tem grande dificuldade em aceitar uma recusa e sua tendência é insistir. Quanto mais sofre ao receber um não como resposta, mais propensa ela fica a utilizar todos os meios para obter o que quer, ou seja, usando manipulação, manha, chantagem emocional, etc. O dependente pede conselhos com frequência, pois não se julga capaz de chegar lá sozinho, mas isso não significa que escute as sugestões recebidas. Ele fará o que lhe der na veneta, uma vez que o que procurava não era necessariamente ajuda, mas sim apoio. Quando está com outras pessoas, deixa que andem à sua frente, pois prefere que elas o guiem. Acredita que, se sair bem sozinho, ninguém cuidará dele no futuro, e o isolamento, de que ele quer fugir a todo custo, virá. De fato, a solidão é o maior medo do dependente. Ele está convencido de que é incapaz de administrá-la. Por isso, se agarra aos outros e faz de tudo para chamar a atenção. Está disposto a qualquer coisa, até mesmo a encarar situações penosas para ser amado. Seu medo é: o que farei sozinho? O que será de mim? Está em constante conflito com ele próprio. Se por um lado quer muita atenção, por outro teme, ao demandar demais, que isso termine importunando o outro e este decida abandoná-lo. O dependente usa o sofrimento para tolerar determinadas situações, embora não admita isso. Tomemos o exemplo de uma mulher que vive com um homem que a espanca. Deixá-lo talvez signifique para ela mais sofrimento do que suportá-lo. Na realidade, sua existência repousa na esperança, numa esperança emotiva. Ela não pode admitir sua ferida, pois se fizer isso, correrá o risco de reviver o sofrimento que essa ferida representa. A pessoa dependente é aquela com maior capacidade de não enxergar problemas no seu casamento. Temendo ser abandonada, prefere acreditar que tudo vai bem. Se o outro lhe comunica que deseja partir, ela sofre horrores, porque, cega para os problemas, não espera por eles. Se esse for seu caso e você se vê preso, esquivando-se com medo de ser abandonado, procure apoio. Construa uma imagem mental, imagine alguma coisa que o reconforte. Não desista, principalmente se você está vivendo momentos de desespero e acha que não pode mais receber ajuda externa. Talvez você pense que não pode se safar sozinho, mas esteja certo de que para todo problema há uma solução. Apoiando a si mesmo, a luz se fará e você encontrará a solução. O dependente mostra grande dificuldade com a palavra deixar, que para ele é sinônimo de abandono. Se, por exemplo, o dependente fala com uma pessoa que lhe diz: tenho que deixar você agora, preciso ir, seu coração se ressente. O simples fato de ouvir a palavra deixar lhe desperta emoções. Para não se sentir abandonado, é preciso que o outro lhe explique a razão de sua partida, de preferência sem usar essa palavra. Quando o dependente se sente abandonado, ele acha que não é suficientemente importante para merecer a atenção do outro. Observei muitas vezes que, se ouso consultar meu relógio para ver a hora, o que faço muito por causa da minha agenda cheia, quando estou na companhia de uma pessoa dependente, sua fisionomia muda. Sinto quando aquele gesto a transtorna. Ela julga imediatamente que o meu compromisso é mais importante do que ela.
Esse tipo de pessoa também tem dificuldade em deixar um lugar ou abandonar uma situação, mesmo que o lugar para onde se dirige pareça agradável. Ela fica triste ao pensar na partida. Tomemos o exemplo de alguém que parte para uma viagem de algumas semanas. Ele terá dificuldade em se despedir dos colegas, do trabalho ou do lar. E quando chegar o momento de voltar para casa, ele viverá novamente uma resistência a deixar esse lugar, bem como as pessoas que lá se encontram. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Ele a sente no fundo de si, sem compreender nem poder explicar de onde ela vem. Para não senti-la, procura a presença dos outros. Pode, no entanto, tomar uma decisão drástica, ou seja, retirar-se, largar a pessoa ou situação que lhe causa essa tristeza ou esse sentimento de solidão. Ele não percebe que, todas as vezes que desiste de alguém ou de algo, também está cometendo um ato de abandono. Nesse momento de crise, ele pode inclusive pensar em suicídio. Em geral, é somente uma simples ameaça, pois tudo o que ele procura, na verdade, é apoio. Se ele tentar o suicídio, falhará. Se depois de várias tentativas ninguém resolver lhe dar apoio, é possível que termine conseguindo suicidar-se. O dependente costuma temer toda forma de autoridade. Ele imagina que alguém que exibe uma voz ou um ar autoritário não vai querer perder tempo com ele. Julga-o indiferente e frio. É por essa razão que é tão caloroso com os outros. Acha que, sendo assim, os outros também serão calorosos e atenciosos em vez de frios ou autoritários. O dependente costuma empregar bastante as palavras ausente e sozinho. Ao falar de sua infância, por exemplo, dirá que o deixaram frequentemente sozinho, que sua mãe e seu pai estavam ausentes. Pode reconhecer que sofre de isolamento quando vive uma grande ansiedade ao se imaginar na solidão. Acha que tudo seria melhor se tivesse alguém ao seu lado. Qualquer ser humano pode se sentir sozinho, mas sem sofrer em demasia com isso. O grau de ansiedade determina o grau do sofrimento. Sentir-se isolado também gera um sentimento de urgência nesse tipo de pessoa, pois ela tem medo de que o que lhe falta lhe seja recusado ou se torne inacessível no momento em que ela o desejar. O que se esconde por trás da sensação de isolamento é: o indivíduo dependente se fecha inconscientemente para a coisa ou pessoa que tanto deseja junto a si. Ele não se abre para receber ou aceitar aquilo ou aquele que deseja por medo de não merecê-lo. Até porque ele tem medo das emoções que toda essa atenção poderia fazê-lo viver. É comum observarmos esse comportamento entre os inúmeros indivíduos que sabotam a própria felicidade. Assim que uma relação se torna mais intensa, eles dão um jeito de acabar com ela. A pessoa dependente chora com facilidade, sobretudo quando fala dos seus problemas ou aflições. Em seu pranto, podemos sentir que ela acusa os outros de se esquivarem quando ela tem problemas ou adoece. Acusa até Deus de abandoná-la. Pensa que tem razão. Não percebe que é ela própria quem abre mão dos outros. Tampouco se dá conta da quantidade de projetos em curso que ela abandona. Seu ego lhe prega peças, como, aliás, faz a todos nós. O dependente precisa da atenção e da presença dos outros, mas não percebe a quantidade de vezes que não age com os outros como gostaria que agissem com ele. Por exemplo, ele gosta de sentar sozinho para ler um livro, mas não suporta que seu cônjuge faça o mesmo. Adora ir sozinho a certos lugares, mas se sentirá abandonado e desdenhado se o parceiro agir da mesma forma. Ele pensa: na verdade, não sou o suficientemente importante para que ele me convide. Se não for chamado para uma reunião ou para um encontro ao qual acredita que deveria comparecer, se sentirá muito mal e mergulhará
numa grande tristeza, num sentimento de abandono e de autodesprezo. O dependente tem o hábito de tocar na pessoa amada. Em criança, a menina se liga fisicamente ao pai e o menino à mãe. Num casal, é comum o dependente se apoiar no outro ou lhe dar a mão ou tocá-lo. Quando está de pé, ele procura se recostar numa parede ou numa porta. E mesmo sentado, tem dificuldade de se manter aprumado. Apoia seu braço no encosto ou afunda na cadeira. De todo modo, tem dificuldade de se manter ereto. Tende a se inclinar para a frente. Quando você vir alguém procurando muita atenção numa reunião, observe seu corpo e verá o dependente que mora nele. Em meus workshops, noto que há sempre pessoas aproveitando os intervalos para me fazer perguntas em particular. Constato invariavelmente que elas portam a máscara de dependente. Em geral, peço-lhes que me façam as mesmas perguntas durante o workshop, pois são boas questões e as respostas podem interessar aos outros participantes. Quando a aula recomeça, elas quase sempre se negam a perguntar qualquer coisa. O que lhes interessava era que eu lhes respondesse em particular. Às vezes, aconselho a essas pessoas que procurem uma terapia para obterem, assim, toda a atenção que desejam. Entretanto, essa solução tem seus limites, uma vez que pode alimentar a ferida em vez de curá-la. Outra maneira de chamar atenção é ocupar uma função que implique acesso a um grande público. Muitos cantores, atores e artistas são dependentes. Eles se sentem bem no papel de vedete de destaque. Numa consulta particular, o dependente é o tipo que mais costuma estabelecer uma transferência com seu terapeuta. Ele procura no profissional o apoio não recebido dos pais ou do cônjuge. Uma amiga psicóloga me contou que certo dia um cliente teve uma crise de ciúmes quando ela lhe comunicou que seria substituída por um colega durante suas 2 semanas de férias com o marido. Percebendo que o cliente fizera uma transferência, logo viu que se tratava de um perfil dependente. Sempre recomendo aos meus amigos psicólogos e terapeutas que sejam bem vigilantes, pois há grande risco de transferência quando seu cliente sofre de abandono.